Olá, meu nome é Diogo Oliveira, eu sou um dos autores desse trabalho. O que eu quero apresentar para vocês é um modelo de sistema dinâmico de planejamento de produção quando a gente fala sobre máquinas multifuncionais presentes no chão de fábrica das indústrias. Para começar a falar desse assunto, a gente precisa primeiro separar a indústria em vários setores de uma forma bem simplificada, mas focar em só dois deles, que são os setores de planejamento e produção dentro da indústria. A inserção das máquinas multifuncionais presentes no chão de fábrica, por um lado, vai aumentar o grau de flexibilidade do sistema produtivo. Por outro lado, a complexidade do planejamento de produção também cresce consideravelmente. Dentro desse cenário, os erros que acontecem durante o planejamento de produção podem acarretar, entre diversos problemas, o atraso da entrega do produto final. Para resolver esse problema, a gente vai partir de um trabalho já existente escrito pela mestranda Camila Neves e os professores Asato e Nakamoto do Instituto Federal de São Paulo. Esse modelo produzido por eles é um modelo teórico, mas ele consegue lidar com o agendamento, então ele vai evitar possíveis atrasos, ele consegue lidar também com as máquinas multifuncionais. É um modelo orientado de acordo com as funcionalidades disponíveis em cada máquina. Ele também consegue lidar com as prioridades de processos. Se a gente for pensar que no contexto industrial a gente tem alguns processos que são prioritários sobre outros. Esse modelo também traz uma dinamização do planejamento, quando ele permite que as máquinas sejam removidas ou adicionadas, tanto as máquinas quanto as funcionalidades presentes em cada uma delas. Também é possível fazer uma simulação para saber qual é o tempo necessário para rodar todos esses processos dentro da indústria. Partindo desse trabalho já existente, aparece a ideia que seria implementar esse modelo em uma inteligência artificial que consiga lidar tanto com as funcionalidades quanto o agendamento dos processos. Como ele vai ser uma inteligência artificial, ele também vai ser capaz de lidar com a simulação e principalmente com as prioridades que vão ser entradas de acordo com o usuário. Para isso, a gente precisa partir de um fundamento que aqui, por convenção, a gente vai usar o mesmo que a Camila usa no trabalho dela. Dessa forma, a gente consegue validar o trabalho e produzir um outro em cima disso. Então, a gente vai imaginar que dentro do chão de fábrica existem 5 máquinas. Cada uma delas consegue realizar determinadas funcionalidades. É bom ressaltar que isso não é restrito e pode ser modificado dentro do modelo. Então, se a gente quiser simular uma outra combinação de máquinas ou funcionalidades, a gente consegue para saber qual seria o possível desempenho do chão de fábrica. Da mesma forma, para validar o trabalho anterior, a gente vai partir de um fundamento que a Camila também propõe, que seriam 3 processos, cada um deles com 3 funcionalidades requeridas, sendo que entre esses processos alguns possuem urgência maior do que os outros. Além disso, também existe conflitos em que uma máquina não está disponível para ser utilizada 2 vezes na mesma unidade de tempo, que é o que a gente considera na terceira funcionalidade requerida. A gente parte então da rede de Petri colorida, que em contraste com a rede de Petri clássica, ela permite uma distinção das marcas. Além disso, outra vantagem também é que várias transações podem ocorrer ao mesmo tempo, permitindo um sistema paralelo. Também é possível definir um sistema de hierarquia entre as transições, e a parte mais importante é que a gente pode rodar uma simulação para saber qual é o desempenho. Esse modelo ele se divide em 5 etapas. Ele precisa saber quais são os processos que vão ser simulados, ele vai importar esses dados, ele vai separar os processos em pares, mantendo a linearidade de produção, ele vai orientar esses pares de acordo com a prioridade de cada um deles, e ele também vai simular a utilização e ocupação de cada máquina. No final disso tudo, ele vai retornar as informações relativas a quais são os processos que vão rodar em determinados recursos e em qual ordem temporal. E aí a gente roda a simulação. Em uma fração de segundo, ele já devolve o resultado dessa simulação. O resultado é exportado em formato de um arquivo de texto contendo todas as informações da simulação, que mais tarde ele pode ser transformado em uma tabela. Essa tabela ela consegue falar para a gente quais são os processos usados em quais unidades de tempo e qual é o recurso que cada uma delas vai usar. Preciso lembrar também que a simulação para esse modelo não é restrita só às funcionalidades propostas no modelo da Camila. Com isso, então, a gente pode debater um pouco sobre as vantagens desse modelo. Por exemplo, quais são as máquinas mais utilizadas dentro desse chão de fábrica ou quais são as máquinas que são gargalos para a produção, quais são os melhores arranjos para poder chegar no tempo necessário ou no menor tempo possível, além de poder adicionar outras máquinas e saber qual é o desempenho do chão de fábrica. Da mesma forma, também estão presentes algumas desvantagens desse modelo. Por exemplo, quando a gente considera que a unidade de tempo é homogênea, igual, portanto alguns processos não podem possuir funcionalidades que gastem mais ou menos tempo. Outra restrição também é o número de funcionalidades, que é limitado a 6 para cada processo, e a difícil visualização do resultado dessa simulação, já que eles saem no formato de texto e não de tabela. Por fim, a gente consegue concluir alguns pontos tanto desse trabalho quanto do trabalho produzido pela Camila. O destaque necessário é que esse modelo produzido pela Camila e implementado aqui nesse trabalho em redes de Petri colorida realmente funciona. A gente considera que esse recurso ele aloca as funcionalidades necessárias de acordo com o que é pedido, sem cometer erros. Outro ponto positivo é que a dinamização vai permitir que esse modelo simule outros chãos de fábrica, com diferentes processos, recursos e funcionalidades com o mesmo desempenho. E com isso eu encerro. Muito obrigado.